Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, agora no Salmo 119. Salmo 119. Vamos ler do verso 65 até o verso 72. Salmo 119, do versículo 65 ao versículo 72. Salmo 119, de 65 a 72. Leiamos todos juntos, irmãos. Assim diz a palavra de Deus. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Pela tua palavra foram criadas todas as coisas. Pela palavra da tua boca tudo veio à existência. Essa palavra, Deus, que deu origem a todas as coisas, que trouxe tudo à existência, ela também foi empregada pelo Senhor para criar luz em nossos corações, para trazer os nossos corações que viviam em trevas para a tua luz. Nós te bendizemos porque nós fomos gerados pela tua palavra. Nós fomos regenerados, ó Deus, quando o teu Espírito aplicou a tua palavra ao nosso coração, implantou nele o princípio da nova vida, trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. Nós te louvamos, ó Deus, porque por esta mesma palavra nós temos sido nutridos ao longo da nossa caminhada. Nós temos sido por ela alimentados ao longo da nossa vida cristã. O Senhor jamais nos abandonou, mas tem nos amparado, nos sustentado e nos enviado continuamente, ó Deus, a porção de que nós precisamos para continuar vivendo. E nós temos, ó Deus, a certeza, nós temos a convicção de que também será assim nesta manhã. Nossos olhos estão postos apenas em Ti, na certeza de que o Senhor tomará da Tua palavra e alimentará cada pessoa aqui presente. O Senhor alimentará também aos irmãos que estão acompanhando de suas casas. O Senhor, ó Deus, nos dará exatamente aquilo de que nós tanto necessitamos. Pai, nossos irmãos do passado disseram que este é o dia da feira da alma. Este é o dia quando cessamos todas as nossas atividades, quando paramos todos os nossos afazeres e nos dirigimos, ó Deus, à Tua casa, nos reunimos, ó Deus, como igreja do Senhor, para nos abastecermos, para abastecermos a nossa alma, para, ó Deus, nos abastecermos de tudo aquilo que precisamos para viver neste mundo mau, mas vivermos nele de modo agradável ao Senhor somente. Por isso, ó Pai bendito, olha por teu povo, tuas ovelhas, teus filhos, reunidos aqui nesta manhã. Olha também por aqueles, ó Deus, que acompanham pela transmissão. Nós pedimos que o Senhor nos alimente. E desde já, nós te damos graças pela tua santa palavra. É em nome de Cristo que nós choramos e te bendizemos hoje para todos sempre. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos
olhar de maneira detalhada o que o salmista Davi escreveu nos versículos de número 69 e 70. Eu peço que os irmãos observem novamente esses dois versículos, porque o salmista Davi, ele iniciou esta 9ª estrofe do Salmo falando sobre a bondade de Deus. Eu mencionei na primeira exposição dessa estrofe que o tema da estrofe é a bondade do Senhor, como o Senhor é bom e como o Senhor faz o bem ao seu servo em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida. Mas, bem no meio da estrofe, o salmista, ele passa a falar, ele deixa a bondade de Deus de lado, pelo menos aparentemente, e ele passa então a falar dos perversos, ele passa a falar dos maus. E então, nessa manhã, nós precisamos entender qual é a relação dessas pessoas com a bondade do Senhor. Então, olhem para o texto mais uma vez, verso 69 e verso 70. A palavra de Deus diz o seguinte: os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Nós temos visto, meus irmãos, o salmista confessando a bondade do Senhor, como o Senhor o tratava com bondade, a despeito de Davi ser um pecador, a despeito dos seus pecados, a despeito de como ele até chegou a perambular durante algum tempo, desviado dos caminhos do Senhor, desviado da obediência à palavra do Senhor. Ainda assim, ele diz que o Senhor o tratou com bondade. Ele também falou a respeito de como a bondade de Deus se manifestou na sua vida, exatamente nesses momentos durante os quais ele perambulou distante, longe da lei de Deus. E de acordo com Davi, a bondade de Deus se manifestou na vida dele por meio de dolorosas e intensas aflições. Ele enxergava essas aflições, ele enxergava as aflições que se abatiam sobre a vida dele como bondade de Deus. Isso porque, de acordo com ele, nós vimos isso na última exposição desse parágrafo, essas aflições, elas na verdade tiveram um efeito maravilhoso no seu coração. Essas aflições foram os instrumentos que Deus usou para trazer Davi de volta para os seus caminhos. As aflições, elas se constituem como manifestações da bondade de Deus, porque elas trazem o servo de volta ao caminho da palavra de Deus. Agora, quando você olha para os versículos 69 e 70, veja que Davi, ele vai falar de forma específica a respeito das suas aflições. Nos versos de número 67 e 68, ele fala da aflição de modo geral. Aqui, nos versos 69 e 70, ele vai agora especificar o tipo de aflição que foi usado pelo Senhor. Preste atenção nisso aqui. Você sabe por experiência própria que o sofrimento, ele pode assumir inúmeras formas na vida de uma pessoa. Você pode sofrer por doenças, você pode sofrer por causa da morte de alguém que você muito amou, você pode sofrer pelo abandono, pela traição. Então, são muitas as formas que a aflição pode assumir. Mas aqui, no Salmo 119, a partir do verso 69, Davi diz exatamente como a bondade de Deus se manifestou na vida dele através de aflições. E como essas aflições tomaram a forma, pelo menos em parte, de perseguição. Então Deus o tratou com bondade quando o afligiu, e essa bondade se manifestou por meio de aflições trazidas por causa da perseguição movida pelos seus inimigos
e pelos seus detratores. Veja como ele começa o versículo 69. Ele diz assim: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Senhor, tu és bom, tu tens feito bem ao teu servo. Eu andei desviado, mas o Senhor me trouxe para os teus caminhos. A tua bondade se manifestou dessa forma. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. O significado dessa declaração de Davi, aqui no início do versículo 69, é bem interessante, irmãos. A ideia é exatamente como nós temos aí na nossa tradução, a saber, os insolentes, os soberbos, eles têm mentido usando o nome do salmista Davi. Eles têm espalhado mentiras com o objetivo de difamar a Davi. E essas mentiras têm machucado o salmista, têm manchado o seu nome. No texto hebraico, literalmente, Davi está dizendo que os soberbos o têm manchado com mentiras. Eles têm lançado uma nódoa no seu nome. Eles têm espalhado falsidades com o objetivo de denegrirem a imagem e o nome de Davi. Se você observar os versículos anteriores, versículos que nós já consideramos, você vai ver que existe uma progressão na ação dessas pessoas em relação a Davi. Por exemplo, volte para o versículo 51. Quando você lê o versículo 51, você observa que os soberbos zombam dele. Ele vai dizer: os soberbos zombam continuamente de mim. Quando você vai para o versículo 61, os soberbos agora, os homens maus, os perversos, eles o roubam, eles o defraudam, eles o cercam, tá? Eles expoliam Davi daquilo que ele tem. Agora, aqui no versículo 69, os soberbos mentem a respeito dele. Zombaria, roubo e mentiras. Os soberbos o difamam. Os soberbos espalham mentiras a respeito da sua pessoa, lançam uma nódoa no seu caráter. Charles Spurgeon faz uma observação interessante e, ao mesmo tempo, uma vez que nós estamos sujeitos também a essas coisas, não deixa de ser uma observação preocupante. Porque Spurgeon vai dizer que os soberbos, geralmente, eles são os oponentes mais amargos dos justos. Eles nutrem inveja da sua boa fama e eles são então ávidos por arruinar o nome dos justos. Eles anseiam difamar os justos. Eles desejam de todo o seu coração arruinar o nome daqueles que amam o Senhor. Irmãos, Davi conhecia por experiência própria. Ele já havia experimentado em seu ser o veneno viperino, peçonhento da língua humana. Ele sofria na pele os efeitos destruidores das línguas dos seus inimigos. No domingo passado, nós vimos como a língua de um homem chamado Doeg, um edomita do exército de Saul, um dos pastores de Saul, ele vai falar a respeito de como Davi foi acolhido na casa do sumo sacerdote Aimeleque, e daí uma tragédia veio a ocorrer. E falando a respeito da língua de Doeg, no Salmo 52 e no verso 2, Davi vai dizer: a tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. A língua dos maus, ela é como uma navalha afiada. Essa figura que Davi usa, irmãos, da navalha afiada, ela é por demais clara. Davi está pensando aqui no dano que uma navalha afiada faz à garganta de uma pessoa indefesa. John Trapp, um ministro puritano, ele explica essa ilustração de Davi dizendo o seguinte: em vez de raspar o cabelo, a navalha lanceta a carne, ou errando em cortar a barba, acaba cortando a garganta.
Essa ilustração da navalha afiada, ela também vai apontar para o caráter sutil de uma mentira. Uma mentira que, apesar da sua aparente inocência, pode acabar destruindo a vida de uma pessoa. A ideia é que a navalha, meus irmãos, ela é uma lâmina pequena. A navalha é uma lâmina aparentemente insignificante quando comparada a uma espada afiada. Mas essa lâmina pequena, que é a mentira, que é a difamação, ela mata. Um comentarista vai dizer que a mentira mais engenhosamente feita e repetida de maneira melíflua é pecado muito grande. E no fim se constatará que é loucura tão grande como a tentação mais mal feita para enganar. Irmãos, nós já observamos nas exposições dos parágrafos anteriores que os inimigos de Davi não eram apenas os homens das outras nações. Nós já temos visto que os inimigos de Davi não eram apenas os filisteus ou os amalequitas, por exemplo. Davi tinha inimigos entre os do seu próprio povo. Davi, entre os próprios israelitas, ele tinha aqueles que o odiavam. Você não precisa ir muito longe. Basta que você pense em Absalão, o próprio filho de Davi, que em um dado momento se levantou como nêmesis do seu pai, como inimigo do seu pai. E eu faço esse destaque, meus irmãos, porque da mesma forma foram os judeus quem se levantaram massivamente como opositores de Jesus. Foram os judeus que pediram, na verdade, exigiram a sua crucificação. Ele foi recebido por samaritanos, ele foi recebido por sírios, mas foram os judeus quem pediram a sua crucificação aos romanos. Irmãos, nós precisamos saber que a nossa peregrinação, na nossa caminhada, como aconteceu com Davi e como aconteceu com o próprio Senhor Jesus, pode acontecer de você se defrontar a inimigos dentro da própria igreja. Eu não me refiro necessariamente à igreja local. Às vezes na denominação, isso pode acontecer. Quando você lê, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo se deparou a isso. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 16 do capítulo 11, se você observar, você tem aí, indicado pelo subtítulo que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou, você tem uma seção inteira sobre os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Estão vendo? Correto? Vamos para o verso 26. Paulo vai falar dos naufrágios, das chicotadas que levou. E no verso 26 ele vai fazer a seguinte afirmação. Leia comigo esse verso. Diz assim: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Como é que ele termina o verso? Em perigos entre falsos irmãos. Discute-se quem eram esses falsos irmãos. Eram irmãos no sentido de serem judeus, e aí no caso Paulo estaria se referindo ainda aos judeus que permaneciam em sua incredulidade, ou eram irmãos já da igreja? Não se chegou ainda a um consenso sobre isso. Mas você encontra
nos dois lados. Você vai ver, por exemplo, Paulo se queixando de um Demas, que o abandonou. Você vai ver Paulo se queixando a respeito de um Alexandre, que tinha como profissão ser latoeiro. Inclusive, Paulo fala a respeito de Alexandre, dizendo: o Senhor lhe dará a paga. Então, mesmo no meio da igreja, Paulo encontrou pessoas que se colocaram como inimigos dele. Então, eu leio esse verso 26, irmãos, e eu me pergunto: como assim? Em perigos entre falsos irmãos. E aí a gente precisa lembrar que nós vivemos em um mundo caído. Nesse mundo, irmãos, que é um grande campo, ele é comparado a um grande campo pelo Senhor. Joio e trigo crescem juntos. Isso inclui a igreja. Então não é de admirar que isso também aconteça na igreja. Um pastor chamado Daniel Eikin, ele vai dizer que o diabo tem muitas pessoas fora da igreja, mas também dentro da igreja, que estão mais dispostas para fazer o seu trabalho sujo. Eu creio, meus irmãos, que todos nós sabemos como é ser ferido pela língua de alguém, como é ter a sua reputação prejudicada por mentiras ditas por alguém que deseja o seu mal, alguém que muitas vezes até sorri para você, que dá um tapinha nas suas costas. Eu acredito que nós também sabemos o que é sofrer quando pessoas em quem nós confiamos também espalham para outras pessoas as nossas fraquezas, revelam para outras pessoas desnecessariamente os nossos pecados. E veja, pode ser o caso de nesta manhã haver alguém aqui que não apenas foi vítima da maledicência e das mentiras de outras pessoas, mas pode ser o caso de haver alguém aqui que na realidade agiu como os soberbos inimigos de Davi. Não se exima disso. Pode ser que você tenha mentido sobre outra pessoa. Pode ser que você tenha espalhado más informações sobre outra pessoa. Pode ser que você tenha prejudicado a vida, o emprego, o relacionamento de outra pessoa. Eu oro para que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo que virão sobre você, se você não se arrepender diante de Deus do mal feito. Olhe para o verso 70. No verso 70, Davi continua, e ele vai fazer uma afirmação muito interessante sobre o coração dos soberbos. Ele sai da língua para o coração desses homens. Ele fala agora do coração dos soberbos. Na parte inicial do verso 70, veja que Davi diz assim, leia comigo só essa parte inicial do versículo. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse... Qual é, irmãos, o sentido dessa figura que Davi usa agora? Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo. A palavra traduzida como sebo, irmãos, ela descreve mais precisamente a gordura. Tá? E qual é a ideia? Coração insensível, literalmente, é o coração que se tornou entupido de tanta gordura. Tá? É a ideia aqui. Primeiro, essa insensibilidade ela vai apontar para a maneira como os soberbos são indiferentes, são duros, são insensíveis. Essa figura usada por Davi traz a ideia de que o coração não estão nem aí. O coração deles também é insensível à palavra de Deus. Eles fazem o mal, eles mentem, difamam o salmista, mas eles não sentem o menor peso na consciência. Não apenas não sentem nenhum peso na consciência, como na realidade gostam disso. Os soberbos, eles se deleitam na maledicência, eles se refestelam, deliciando-se com as mentiras que contam a respeito de Davi. Eles se lambuzam com a difamação do nome do servo de Deus.
Essas mentiras são como a gordura que penetra os seus organismos, que se aloja em seus corações e dessa maneira os torna gordurosos e mais por fim vai levá-los à própria morte. Como acontece? Spurgeon mais uma vez diz assim: os soberbos engordam-se pelas luxúrias carnais, e isso os torna ainda mais soberbos, espojam-se em sua prosperidade, e com isso enchem os seus corações ainda mais, tornando-se insensíveis e amantes dos prazeres. Um coração ceboso é algo horrível, é uma cebosidade que leva uma pessoa a tornar-se estulta, uma degeneração oleosa do coração que conduz à debilidade e também conduz à morte. Esse sebo ou essa gordura aqui, ela também vai servir como uma figura para a destruição que uma pessoa soberba, que uma pessoa maledicente, ela vai trazer sobre si mesma. Ela vai morrer no final. Irmãos, a despeito de toda a maldade, a despeito de todo o esforço dos soberbos em prejudicar Davi, Davi vai testemunhar nos 2 versículos que nós lemos de como ele permanecia, de como nada o demovia da obediência da lei do Senhor. Olhe agora para o final, tanto do verso 69 como do verso 70. Ele termina esses 2 versículos dizendo: não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. No versículo 70 ele diz: mas eu me comprazo na tua lei. Davi faz um contraste entre as maldades ditas pelos seus inimigos com a resolução firme do seu coração. De um lado, os soberbos difamam o nome de Davi, mancham a reputação dele com mentiras, mas do outro lado, ele se mantém firme, obedecendo aos preceitos do Senhor. Irmão, ser alvo das mentiras de alguém é algo que dói? Dói. Nós sabemos que dói, sem sombra de dúvidas. Mas Davi diz aqui que mesmo doendo, ele segue firme em sua devoção ao Senhor. Na verdade, meus irmãos, nós vemos aqui o porquê de mesmo a maledicência dos soberbos contribuir para o bem do salmista. Porque a dor provocada pelas mentiras lançadas contra ele fizeram Davi retornar ao caminho da obediência. E agora ele compreende que esse caminho é o caminho que vai mantê-lo seguro. Spurgeon, mais uma vez, vai dizer que se a lama que lançam contra você não cega os seus olhos, nem macula a sua integridade, então pouco prejuízo vai causar a você. Porque se você guardar os preceitos do Senhor, estes mesmos preceitos guardarão você do dia da afronta e do dia da calúnia. Ele diz ainda que a falsidade que alguém diz contra você pode ser uma arma para promover a tua fidelidade à verdade. E a malícia dos homens pode contribuir para o aumento do teu amor por Deus. Se você tentar responder às mentiras verbalmente, pode ser que você venha a ser batido na batalha. Mas ele diz que se você viver uma vida santa, essa vida santa, ela será uma refutação indefensável contra todas as calúnias. Ele diz que a malevolência, ela é desviada se você perseverar em santidade, a despeito de qualquer oposição que se coloque contra você. No verso 70, irmãos, os soberbos, eles possuem um coração entupido de gordura. Eles são insensíveis ao sofrimento que provocam a Davi, eles são insensíveis à palavra de Deus, mas o salmista, por sua vez, ele se compraz na lei de Deus. O verbo traduzido aí como comprazo, ele também aparece no verso 47. Se você observar o verso 47, o versículo diz: terei prazer nos teus mandamentos. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Algo interessante sobre esse verbo é que ele possui a conotação de algo que você faz por divertimento. Divertimento aqui, não de forma leviana, mas no sentido de algo em que você se deleita. Algo que você faz porque aquilo de fato agrada o coração, traz deleite ao teu coração.
Há uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem. Ela foi elaborada por um pastor chamado Eugene Peterson. E nessa paráfrase, meus irmãos, o pastor Eugene Peterson, ele capta bem a ideia do verso. Quando Davi diz, mas eu me comprazo na tua lei. Ele diz assim, mas eu danço de acordo com a música da tua revelação. É a ideia de Davi aqui. Veja, enquanto os ímpios se banqueteiam, destroçando a carne e os ossos do nome do justo, o justo espera em Deus e ele se devota à obediência e o que apetece o coração dele, aquilo em que ele se deleita, que o faz dançar de alegria, é a lei do Senhor. São os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que muitas vezes nós pensamos, você já deve ter pensado isso, eu já pensei isso algumas vezes. Às vezes a gente pensa que se Deus nos ama, se Deus de fato nos ama, então Ele não vai permitir que pessoas más nos oprimam. A gente não pensa isso muitas vezes? Nós imaginamos que, já que servimos a Deus, então Ele vai cuidar do nosso nome, Ele vai cuidar da nossa reputação e jamais Ele vai permitir que nós sejamos prejudicados por mentiras a nosso respeito. Ele pode fazer isso. Ele faz isso. Mas muitas vezes, na sabedoria dele, Ele entende que o melhor para nós é que os nossos inimigos tenham acesso a nós. É verdade, como se costuma dizer, que nós devemos cuidar da nossa reputação e que Deus vai cuidar do nosso nome. É verdade, sim, que Ele cuida do nosso nome. No entanto, faz parte do cuidado dEle permitir muitas vezes que os ímpios nos oprimam. Que os ímpios tomem os nossos nomes em seus lábios com o intuito de dizerem mentiras a nosso respeito. Na história da redenção sempre foi assim. E essas mentiras nos fazem sofrer. Elas nos machucam. Amigos que amamos ficam magoados conosco por coisas que nunca fizemos, por palavras que nunca dissemos, e tudo porque outras pessoas nos difamaram, mentiram a nosso respeito. Nós somos prejudicados em nossos empregos, nós somos prejudicados em nossas carreiras, em nossos estudos, porque pessoas movidas por um coração soberbo, movidas por um coração gorduroso, encebado com a malícia, nos invejam e não suportam o nosso testemunho. Talvez haja alguém no seu trabalho que vê o teu bom testemunho e em vez de se sentir motivado, odeia você. Permitam-me falar de uma ocasião no seminário. Na semana de provas, era uma terça-feira, nós teríamos uma prova de história da igreja na manhã da quarta-feira. Eu trabalhava no portão do seminário, era uma bolsa que eu tinha. Um colega da minha turma veio falar e disse assim, Alain, nós já conversamos, eu e os outros meninos, nós vamos falar com o pastor Maeli para pedir para ele adiar a prova de amanhã para sexta. E eu disse, por quê? Eu estava estudando exatamente para aquela prova. Ele disse, não, para a gente ter 2 dias a mais para estudar. E a gente quer saber a sua opinião. Eu disse o seguinte, pode falar com ele. Vocês já concordaram, não foi? Foi, pois é, eu sou voto vencido. E ele disse, você seria contra? Eu disse, seria. Ele, por quê? Eu disse, porque nós tivemos 2 meses para estudar. Vocês não estudaram em 2 meses, vocês não vão estudar em 2 dias. Quando a igreja presbiteriana de Parambu me enviou para o seminário para estudar, eu botei na cabeça que eu iria para Teresina para estudar. Muitas vezes Joane, minha namorada na época, dizia, venha me ver. E eu dizia, eu preciso estudar. Uma vez eu disse para ela, eu não vim aqui para Teresina para namorar. Eu vim para Teresina para estudar. Ela ficou bem triste na época.
Por causa dessa resposta, irmãos, no final do semestre, a minha turma fez uma reunião comigo, para que eles desabafassem sobre como se sentiam incomodados com a minha postura nos meus estudos. E esse mesmo irmão que veio falar comigo, ele olhou e disse assim: Alan, eu vejo a maneira como você estuda, e eu odeio você por isso. O jeito como você estuda, a maneira como você conduz os seus estudos, não me faz querer ser como você, me faz te odiar. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu disse: olha, de nada me argui a consciência, mas eu vou pensar a respeito. Mas eu te digo que esse, na verdade, é um problema do teu coração. Graças a Deus, irmãos, hoje eu tenho um relacionamento excelente com esse irmão. Mas o ponto é exatamente isso. Alguém pode ver no teu trabalho a tua honestidade, a maneira como você não chega atrasado, como você é zeloso no horário, a maneira como você não mata serviço. E alguém pode odiar você por isso. E tenta prejudicar você por isso. Então, como é que nós devemos, irmãos, enxergar esse tipo de sofrimento? Enxergue isso à luz de tudo que Davi vem nos ensinando nesta estrofe do Salmo 119. Enxergue que mesmo essas difamações, mesmo essas calúnias, mesmo essas mentiras que os soberbos espalham a respeito dos servos de Deus, mesmo essas coisas, elas servem ao propósito de Deus de fazer o bem a você. Na vida de Davi, foi um dos instrumentos que Deus utilizou para trazer o salmista de volta aos seus santos caminhos. E as Sagradas Escrituras nos ensinam que no mal, em todo o mal executado pelos seus irmãos. Então pode ser que você esteja sentindo muita dor no presente. Pode ser que víboras tenham mordido o teu nome e tenham injetado veneno na tua reputação. Pode ser que haja alguém hoje espalhando boatos a teu respeito. Eu sei que dói. Eu conheço isso por experiência própria. Irmãos, há anos que eu venho suportando afrontas, sendo chamado de neopuritano. Hoje eu sou impedido de lecionar no seminário que eu amo, porque alguém, em 2009, me difamou para a direção do seminário e para a Jurete. Durante muito tempo eu tenho sofrido com isso. E como é que eu tenho lidado com isso? Não tem sido fácil, eu confesso. Johnny conversa muito comigo sobre isso. Mas, irmãos, Deus tem me permitido enxergar a bondade dele nessas coisas de duas maneiras, pelo menos. Ele tem me ajudado a enxergar a bondade dele, primeiramente, me fazendo lembrar que não foi diferente com o filho dele. Isso também precisa ajudar você, porque chamaram Jesus de Belzebu. Quando ele curou, quando ele realizou milagres, ajudando as pessoas, o chamaram de Belzebu. Os fariseus soltaram as suas línguas, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. E ele nos advertiu dizendo que basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Ele vai dizer em Mateus capítulo 10, verso 25, que se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Quando você lê Marcos capítulo 3, verso 21, você vê Marcos dizendo que os próprios parentes de Jesus chegaram a dizer, num determinado momento, que ele estava louco, que ele estava fora de si. Ele foi falsamente acusado de blasfêmia pelo Sinédrio de Israel. Ele foi sistematicamente insultado pelos fariseus. E na paixão, quando ele estava já ali na cruz, foram inúmeros os impropérios, os insultos que disseram contra ele. Irmãos, se há alguém que já sofreu com a língua dos perversos e dos soberbos, nem foi Davi, foi Jesus Cristo. Então, se você hoje sofre por causa de mentiras ditas contra você, alegre-se, regozije-se. Não é o trabalho de Deus fazer você segundo a imagem do Filho dele? Então ele tem usado isso para cumprir esse propósito.
E por fim, pode ser o caso de Deus mostrar a você que Ele tem preparado para você coisas muito melhores. Ao mesmo tempo em que uma porta se fecha para você, Deus pode muito bem abrir outras portas. Irmãos, e Ele tem me mostrado que nada que Ele tira de nós é para o nosso mal. Pelo contrário, é para o nosso bem. E nesse processo Ele usa até mesmo a língua dos soberbos. Deus é bom e Ele tem nos feito bem. Vamos nos colocar de pé, que Ele nos abençoe.